Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar algumas informações passadas pelos jogadores do Grêmio na saída de campo e depois naquele contato que a imprensa tem na zona mista, quando eles deixam o vestiário e vão para suas casas logo depois da vitória contra o Cuiabá. Tem alguns depoimentos interessantes, mas tem várias revelações do Fábio, o lateral esquerdo que deverá ser titular nesse jogo contra o Estudiantes. Inclusive, uma mudança de carreira mega importante que impacta nesta temporada dele. Já tirou detalhes? Antes, vamos lá, KTO.com, não tem aplicativo, é site, tá aberto aqui no meu computador, o jogo da Libertadores Grêmio Estudiantes. Tá pagando 3,6, tu colocar lá o seguinte, eu não preciso acertar o resultado correto, é só dizer pro sueco, o Grêmio vai vencer. Ele bota lá, tem Estudiantes, tá pagando, tá dobrando a aposta, tem empate, tem Grêmio, vitória do Grêmio. Se tu colocar lá que vai ter vitória do Grêmio fora de casa na Argentina, tá pagando 3,6. Se tu ir em criar aposta e colocar vitória do Grêmio com gol do Cristaldo, ou, se quiser, vitória do Grêmio com um gol do JP Galvão, fica mais incrível ainda, qualquer uma dessas duas apostas paga 8. É isso mesmo. Tu bota 10, sai com 80, bota 100, sai com 800. Só tu botar, vai ter vitória do Grêmio com gol do Cristaldo a qualquer momento, ou vitória do Grêmio com gol do JP Galvão a qualquer momento. Tu pode fazer... Vamos lá. Vitória do Grêmio, fazer agora aqui. Vitória do Grêmio com gol do Cristaldo e do JP Galvão. Deixa eu ver, cadê o JP Galvão aqui? Não, aqui tá o Cristaldo, aqui tá o JP Galvão, tá onde, meu filho? Aqui o outro jogador e tal. Deixa eu só ver, eu fui inventar de fazer isso agora e eu queria ver como é que ia ser essa odd. Ia ser, aqui, ó, aqui JP Galvão, tá pagando 5. Se tu fizer essa tripla, tá pagando 26. Se tu colocar vitória do Grêmio com gol do JP Galvão e gol do Cristaldo, não precisa ser, pode ser 5-0 e ter gol dos dois, beleza? Tá pagando 26. Aí é pra quebrar a banca do sueco. Mas a graça é brincar e se divertir lá na KTO. KTO.com, não tem aplicativo, é site, vai lá, te registra com o código JBFilho, ganha teu bônus e ganha um brindezinho, um bônus do JB na KTO, beleza? Gente, olha só, alguns jogadores falaram muito rapidamente. O JP Galvão, por exemplo, deu uma resposta na saída, assim, na ida pro vestiário, dizendo que o torcedor é assim, ele aplaude, ele vai, aí tá tudo certo e tal. Ele tentou colocar que não se impacta com isso e foi rapidamente pro vestiário. O Dodge falou que... o Dodge, né? Falou que ele prefere jogar de fato um pouco mais atrás, que pra ele é melhor, jogando como um camisa 5, mas que não tem problema nenhum, se o Renato precisar mais à frente, ele faz o que lhe for preciso. O Gustavo Nunes, ele parou na zona mista para conversar com os repórteres já depois de banho tomado, e era um cara mais que na teoria seria, né, uma entrevista que seria mais, poderia ter tempo para repercutir e tal, mas cara, eu vou te dizer, ele tava nervoso. Todo o nervosismo que ele não tem, ou até a timidez que ele não tem dentro de campo, ele tava nessa entrevista. Ele não conseguiu falar muito e tal, tava bem tímido, vários repórteres ali, e todo mundo meio que não tinha muito o que tirar dele, porque ele tava bem tímido ainda com relação a todos os microfones que estavam por ele, e faz parte, acontece. Achei interessante que o Marquezinho deu uma resposta sobre Estudiantes, mas que ele foi muito sincero. E eu vou, licença poética aqui, acho que todo mundo, né, vai saber entender. Ele foi questionado sobre Estudiantes e ele disse, cara, jogar lá é fodido. Ele até usou bem o destacado. E eu quis recriar aqui, embora seja um palavrão, mas acho que todo mundo vai entender a licença poética a todo momento, né, por ser argentino, os repórteres questionavam ele e disseram assim, lá o jogo é fodido, lá é difícil e tal, pra gente entender o tamanho da dificuldade que vai ter o Grêmio jogando contra o Estudiantes na Argentina. Não vai ser um jogo fácil, é o grande jogo do confronto e é o mais difícil de toda esta primeira fase, muito mais do que jogar na altitude, muito mais do que o Achipato e qualquer outro jogo em casa, porque Estudiantes, além de ser um time argentino, na casa deles é sempre pressão, aquela coisa toda, todos os ingressos vendidos. Mas o Fábio, lateral esquerdo barra direito, também conversou com a imprensa depois do jogo. E olha, foi uma das melhores entrevistas de pós-jogo já. Ele tem uma diferença, né? Quando o cara sai na saída do gramado mesmo e vai direto pro vestiário, tá de uniforme e tal, ou quando ele já tomou banho e tal, e tá indo pra casa e aí para e fica ali 10, 15 minutos conversando com os repórteres. E o Fábio ficou. E ele, entre outras coisas, deu várias informações novas. Por exemplo, contou a sua história para ser lateral esquerdo. Ele disse, olha, eu joguei muitos anos de lateral esquerdo no Manchester United, então não é necessariamente uma improvisação jogar na lateral. Que ele
quando era criança, nunca quis disputar com o irmão dele na lateral direita e por isso que ele foi para a esquerda. Ele começa, na verdade, como ponteiro na ponta direita e aí um técnico precisou dele de lateral esquerdo e ele disse, cara, então eu vou, lateral esquerdo eu não vou concorrer com o meu irmão. Só que ele tinha 13 anos aí e a partir de então jogou boa parte da carreira até chegar no Nantes da França quando ele se desloca para o outro lado. Mas que basicamente ele sempre jogou na esquerda e não seria necessariamente uma improvisação. Agora veio uma pergunta muito feliz de uma repórter que questionou para ele dizendo o seguinte, olha, tem alguma diferença dessa tua temporada para outra, para estar melhor fisicamente, para não estar lesionando tanto como foi na outra vez? E ele falou sim, muita coisa mudou desta temporada para outra. Até porque ele disse assim, a questão física melhorou. Foram 15 anos lá fora, jogando num outro ritmo, e ele percebeu que ou ele se cuidava agora, porque a idade também chegou, ou ele não ia conseguir jogar. Garantiu que treinou nas férias, que o ritmo no Brasil de jogos, muitos jogos e muitas viagens estava pesando e aí ele parou e pensou, não, ou eu vou treinar nas férias, ou eu vou melhorar toda a minha parte física, ou não vai conseguir, eu não vou conseguir jogar. E que essa temporada já é outra fisicamente, que ele é um outro jogador e que está melhor e que por isso pode desempenhar mais. Então presta atenção, o Fábio não é mais garoto, tem 33 anos, agora na metade, acho que é agosto que ele faz 34 anos. O irmão dele, o Rafael, que ele até falou que ele não queria disputar a posição na época de base do Fluminense, anunciou que ele pode ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ele vai parar em dezembro. Ele encerra a carreira jogando no Botafogo e ele quer parar de jogar porque ele diz que ele está com muitas dores, muitas lesões e muitas dificuldades por conta de tudo que ele sofreu na carreira. Mas o Fábio está dizendo, não, eu mudei meu procedimento, eu melhorei, eu evoluí fisicamente e acho que, bom, daqui até dezembro ele vai jogar, mas acho que ele pode até estender mais. Mas já tem 34 anos e disse, olha, ou eu mudava e seria ainda mais profissional, me cuidava ainda mais do que eu estava me cuidando, treinando nas férias, regulando o sono, alimentação, balanceando o treinamento e tudo mais, ou não ia conseguir. E ele viu isso e nessa temporada tá melhor. Vamos ver na prática se de fato confirma. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.